Quando você achar, levante a sua Bíblia, por favor. Vamos pedir a Deus que fale conosco agora. Já acharam? Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que essa palavra possa trazer salvação, temor, confronto, que essa palavra possa abençoar todos nós. Usa a minha boca agora, não é porque é a minha não, se tivesse outro aqui, esse outro ia precisar que o Senhor também abençoasse, para que só seja falado o que vai edificar, o que vai abençoar, o que vem de Ti, mas dá ouvidos espirituais e entendimento aberto para todos que vão ouvir essa mensagem, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Deixe a Bíblia aberta em Atos 3,19, olhe para o telão agora. Tem um versículo de 2 Coríntios 13:5 que diz assim, ó: examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Olha para mim, por favor. Terminou a Semana Santa, e eu não quero que você seja enganado, como a maioria das pessoas são enganadas, pela religiosidade, pela falta de interesse de conhecer a palavra de Deus, por cegueira espiritual. O peixe é bom, é gostoso, eu gosto de comer peixe, mas tem gente que comeu peixe sexta-feira, porque é sexta-feira da paixão, porque foi sexta-feira da paixão, de uma forma religiosa. O chocolate é gostoso, eu gosto de chocolate, mas nem o peixe na sexta-feira santa, nem o chocolate no domingo de Páscoa influencia e faz alguma diferença na sua vida espiritual. O que faz a diferença na sua vida espiritual e na minha é você fazer exatamente o que Deus quer. Ele quer que você se avalie, examine o homem a si mesmo. O ser humano gosta muito de olhar a vida dos outros, e isso não é bom para você. É bom você ter olhos para a sua comunhão com Deus, para a sua alma, para a sua vida espiritual e se examinar. Bispo, se não é o chocolate, se não é o peixe, o que é que influencia a minha vida espiritual? Você ter disposição para ouvir a voz de Deus e colocá-la em prática. Do contrário, toda religiosidade vai dar em nada. Para o diabo, isso não faz diferença. Você vir na igreja, você ser religioso. Tem muitas pessoas dentro da igreja enganadas. Tem gente que pensa que o que Deus quer é a oferta dela, é o dízimo dela. Deus é dono do ouro e da prata. O que Deus quer é arrependimento, é sinceridade, é verdade. O que Deus quer é uma crença que envolva entrega, que não seja rasa, superficial, mas que seja profunda e verdadeira, para que isso produza salvação. É isso que Deus quer. Quando Deus me chamou para pregar o Evangelho, eu fui para um município bem pequeno no interior da Bahia, e as pessoas de lá não tinham estudos, trabalhavam na roça, e eu chegava cedo nesse lugar para pregar a palavra de Deus, e as pessoas também chegavam cedo, para que antes do culto eu ficasse lendo, ensinando para elas, e elas tinham interesse, e eu fazia isso com o maior prazer. Agora, a
nossa tristeza é saber que a maioria dos cristãos, das pessoas que se dizem de Deus, que frequentam a igreja, a maioria não lê a Bíblia durante a semana, não lê a Bíblia todo dia. Pelo menos uma vez por dia você deveria ler a Bíblia. Você sabe ler. Durante o dia você lê tantas besteiras. E se você não tiver interesse em ler, em aprender, o mal vai te enganar. E ele pode te enganar até usando a própria palavra. Ele tentou enganar Jesus usando a palavra. Veja as tentações do Senhor Jesus. Primeiro ele pegou uma necessidade do Senhor Jesus, pediu para transformar as pedras em pães. Depois ele usou a própria Bíblia. A própria Bíblia. O próprio Salmo 91. E o Senhor Jesus também usou a Bíblia. Então, tenha esse interesse de aprender, de olhar para a sua vida espiritual, de fazer um exame, de fazer realmente essa biópsia, esse exame, de ir mais profundo no que diz respeito à sua vida com Deus, para você não perder a sua salvação, que é o mais importante. Olha o que o Espírito Santo usou Pedro para falar aqui em Atos 3, versículo 19. Olha só, olha o que ele disse: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos de quê? Do refrigério pela presença do Senhor. Olha para mim, para você entender o que eu vou te falar agora. Não olhe para a Bíblia não, olha aqui para mim. Vamos entender o que aconteceu. O Senhor Jesus morreu, certo? Quando Maria e as demais mulheres foram até o túmulo, elas foram conversando e preocupadas como iam remover a pedra. Elas pensavam que o Senhor Jesus ainda estava ali, e elas, por gratidão, estavam com esse pensamento de honrá-lo com os seus perfumes e indo em direção ao túmulo. Chegando lá, a pedra já estava removida. Que Deus remova hoje todas as suas preocupações, que você tire a cabeça dos seus problemas e você entenda o mais importante. O anjo disse assim, por que procura entre os mortos aquele que está vivo? Ele está vivo. Para que procurar entre os mortos? Ele está vivo, ele ressuscitou. E essa é a boa notícia. Isso é que impactou a minha vida, isso é que mudou a minha maneira de enxergar a vida, de agir, e isso mudou tudo quando eu ouvi o Evangelho, que o Senhor Jesus está vivo. Ele está vivo, ele não está morto. Se ele não tivesse vencido a morte, ele seria o nosso Salvador? Não, ele não venceu. Como é que ele ia nos ajudar? Porque quem crê nele não tem medo da morte, porque do mesmo jeito que ele venceu, nós vamos vencer a morte. Quem nasce vai morrer, nasceu morre, ou então Jesus volta antes. Do contrário, a morte vai chegar. Ou você vai saber da minha, ou eu vou saber da sua, mas ela vai chegar cedo ou tarde. E essas mulheres, as mulheres não eram tão valorizadas naquela época como hoje, mas o Senhor Jesus honrou elas, aparecendo primeiro para elas, e disse assim, avise aos discípulos e a Pedro. Pedro, em alguns momentos da vida dele, a Bíblia relata que ele se achava superior aos outros discípulos. Ele dizia, se todo mundo te deixar, eu não te deixo, estou pronto para tudo. E por que Jesus disse avise aos discípulos e a Pedro? Porque Pedro estava se sentindo muito mal, porque ele tinha negado o Senhor Jesus. Então na cabeça dele era o seguinte, eu já não posso mais ser discípulos, já não posso fazer parte dos discípulos, já estou excluído, eu neguei ele que se sentiu melhor já estava se sentindo pior, ele que se sentia superior já estava se sentindo inferior.
E Jesus manda chamar ele, mostrando o seguinte: você errou, você falhou, mas tem chance para você, tem perdão para você. O amor desse Deus é tão grande que é maior do que os nossos erros. E tem jeito para os Pedros que estão aqui tristes porque você falhou, porque você caiu no mesmo erro, porque você prometeu a Deus e não cumpriu. Tem chance para você. Tem chance. É só você não ficar brincando com a sua vida espiritual. E o Senhor Jesus restaurou Pedro. Ele restaurou, ele deu chance. Talvez você esteja hoje recebendo a última, não sei, mas ele recebeu a chance e foi restaurado. E ele fez o primeiro discurso, a primeira pregação dele foi essa. E ele foi forte dizendo: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Então, o que é que impacta a minha vida, bispo? Se não é o chocolate, se não é o peixe, é o arrependimento. É você abrir mão de toda sujeira, de toda podridão, de tudo que é mal, de tudo que desagrada a Deus. Isso impacta a minha vida, a sua vida e a vida de qualquer um, quando você está disposto a abrir mão de tudo de errado da sua vida. Enquanto você não está disposto a abrir mão, para o diabo está bom, mas para Deus está ruim. Para o diabo está legal, mas para a sua alma está horrível, porque não tem salvação. A salvação vem do arrependimento. É quando a palavra de Deus chega na sua vida de uma maneira que você entende, que impacta a sua vida, e você toma uma decisão: vou parar, não faço mais isso, acabou, não vou mentir, não vou fingir, errei, falhei, me ajude, me perdoe, e Ele te perdoa. Então você se arrepende, você põe tudo para fora e você se converte. Você sai daquele caminho que você andava e você vai para o caminho certo. Isso já aconteceu com você? Você já parou de ir em lugares que você ia que desagradava a Deus, ou continua indo? Você já se afastou das pessoas que você precisa se afastar, ou você ainda anda na roda de escarnecedores? Você já parou com coisas que você tem que parar, ou você ainda continua? Você já largou coisas que você deveria deixar, ou você ainda continua preso a vícios, a coisas que você defende porque você gosta, mas você sabe que Deus não gosta? Você já se converteu? Você sabia que tem pessoas agora fazendo tudo errado, e se elas ouvirem uma pregação, uma palavra, elas mudam? Nós temos testemunhos de presos que não foram liberados para assistir a reunião no presídio, e pela grade ou pela janela eles ouviam a pregação, e aquilo foi suficiente para eles largarem a vida errada lá dentro e entregar tudo a Jesus. Uma palavra. Então Deus busca quem está na lama, no erro, no pecado, na sujeira, mas quer acertar, não conhece a verdade, e quando conhece, agarra. Já viu o cachorro quando agarra o osso? Vai tirar para você ver. Eu tenho uma cachorrinha pequenininha. A minha esposa inventou de pegar um osso grande de uma paleta de cordeiro e dar para ela. Eu fui chegar perto, eu me assustei. Quase eu falo para ela: está amarrada em nome de Jesus. Que ela ficou de um jeito que eu nunca vi. Ela agarrou mesmo. Ela quer dizer: não vem para cá não. Tem gente com a vida toda errada, mas com uma palavra ela vai agarrar essa luz, e essa luz vai iluminar a vida dela. Mas tem gente que ouve tantas palavras, e mais palavras, e mais palavras, e nada de mudança. O que impacta a sua vida é você se arrepender. Enquanto você não se arrepender dos seus pecados, não se converter, não vai vir um refrigério, que é o Espírito Santo. Você não vai ser honrado com a presença de Deus. Você pode até alcançar algumas bênçãos,
mas não a principal. Você pode até alcançar uma vitória, ou algumas vitórias, mas não a maior de todas as vitórias. O Senhor Jesus venceu a morte, e nós seguimos Jesus. Se nós seguimos Jesus, não temos que temer nada que vem pela frente, porque Ele está na nossa frente. E não precisamos ter medo da morte, porque Ele já venceu a morte. Deu para você entender? Isso já aconteceu com você? Se examine, não estou te condenando, não estou apontando o dedo para você. Eu também tenho que melhorar muita coisa, ainda estou bem distante do que Deus espera de mim, mas todo dia eu luto para melhorar e para me manter na fé. Eu não quero ver você regredindo, andando para trás, voltando a fazer as coisas que você fazia, brincando com Deus dentro da igreja, empurrando a vida espiritual com a barriga. Isso vai dar no inferno, e o diabo sabe disso. O diabo gosta disso. Ele é o rei do engano, e não pode ter engano na nossa vida com Deus. Se examine hoje. Para muitas pessoas incrédulas, acabou a Semana Santa, ela vai mergulhar no pecado de novo. Ela só vai lembrar de Jesus no final do ano, ou no ano que vem, que assim, ela lembra dele em datas especiais, mas ele quer ser lembrado que dia? Todo dia. Ele quer ser respeitado, ele quer ser honrado, ele quer ser levado a sério, ele quer ter comunhão. Eu estou aqui agora ensinando a você, eu estou dando, mas a minha comunhão com Deus não tem nada a ver com isso aqui. Isso aqui eu estou ensinando. Por quê? Porque Ele está vivo. Eu não posso saber disso e ficar calado. Eu não posso saber disso e não anunciar. Você deveria estar anunciando o Evangelho. Bispo, mas eu não sei falar direito, eu fico com vergonha. Fala de você, fala o que ele fez. Faz o que o cego fez. Como é que o cego falava de Jesus? Eu só sei de uma coisa, eu era cego e agora vejo. Fala isso. Anuncie Jesus, fale dele. Eu não posso ficar calado diante dessa melhor notícia do mundo. Ele deu a vida por você, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, está vivo para trazer vida para você. Eu não posso me calar diante disso, diante de algo tão forte que aconteceu, que mudou a minha vida. Agora, a minha comunhão com Deus não é aqui na sua frente, e a sua comunhão com Deus não pode ser só aqui dentro da igreja. Amém? Se você quer refrigério, se você quer salvação, tenha vida com Deus, leve Deus a sério. Eu vou colocar um vídeo agora, eu queria a sua atenção. Apaga todas as luzes, todas mesmo, nem as colunas, apaga tudo, candelabro também, tudo. Solta o vídeo, por favor. Esta é a vida neste mundo, e esta é a vida na eternidade. Poucas comparações seriam tão adequadas. O nosso tempo na Terra é uma minúscula gota de água em um imenso oceano. É um sopro, uma neblina, uma sombra que passa. É desta maneira que as Sagradas Escrituras descrevem esta vida. O trajeto de uma extremidade à outra é muito, muito veloz. Mesmo quando a vida aqui parece longa, ela não é. Pergunte a qualquer pessoa mais velha. A juventude parece ter sido ontem, e o tempo já chegou. Às vezes sentimos que temos todo o tempo do mundo, mas não temos. Alguns chegam até a completar o ciclo natural da vida, mas um dia desaparecem. Na longa lista de seus antepassados, você talvez saiba o nome e a história de seus avós,
ou no máximo de seus bisavós. Mas e de seus trisavós, seus tataravós e dos pais deles? Tudo o que viveram e pensaram, onde está? Pessoas tão importantes, responsáveis por gerar a sua família. Mas depois que morreram, pouco a pouco, o tempo apagou as lembranças. As fotos, quando existem, são raras, talvez pouco nítidas. Os documentos foram perdidos. Neste mundo, o nome deles ficou esquecido. Eles passaram. E em breve, você também vai passar. Um dia seremos, no máximo, uma foto na gaveta de alguém. E depois, nem isso mais. A vida é breve, é frágil. Ninguém sabe qual será o seu último dia aqui na Terra. Um dia você morrerá e o seu corpo será enterrado. Mas este corpo é apenas uma casca externa que contém algo eterno. Você não tem uma alma. Você é uma alma. A sua essência imaterial, quem você realmente é. É loucura presumir que a vida é só aqui. É insensatez viver apenas para o momento presente. Tudo isso passa. Há uma eternidade, um paraíso para perseguir e um inferno para evitar. E quem você realmente é, existirá para sempre em um desses dois lugares. Todos que já passaram por este mundo e não lembraram de cuidar da sua alma em vida, neste momento, no tormento eterno, são obrigados a lembrar de tudo. Das escolhas erradas, dos conselhos desprezados, do dia em que ouviram falar de Jesus e do dia que o negaram. Quanto tempo mais teremos de vida neste mundo? Um dia? Um mês? 30 anos? Seja quanto for, é insignificante comparado ao sempre que haveremos de viver. As escolhas que você fizer aqui determinarão seu destino eterno. A morte é inevitável e perder a alma é o desastre final. É a única perda da qual você nunca poderá se recuperar. Faça tempo para Deus e não viva um dia sem pensar no seu verdadeiro futuro. A vida é curta, mas a eternidade é infinita. Fique em pé no seu lugar. Eu fiz tudo no começo, por causa desse momento aqui. Seja sensível ao Espírito Santo. Deus fala não é para destruir, Ele quer corrigir. Ele quer trazer a pessoa para o que é certo, para o caminho da justiça. Deus quer resposta. Eu falei sexta-feira aqui, 10 da manhã, que quando você fala com alguém, você quer que a pessoa te responda, ou não? Você gosta de falar com alguém e a pessoa não te responde? A pessoa vira o rosto, a pessoa te ignora, você não gosta. Então Deus fala, é a palavra dele, Deus fala, Ele quer retorno. Qual o retorno que você vai dar para Deus hoje? Qual é a resposta que você vai dar para Ele hoje? O que você vai mudar? Você já perdoou quem tem que perdoar? Já se perdoou? Você se examinou mesmo hoje? De repente você não tem o Espírito Santo. Quando a gente chama aqui na frente quem não tem o Espírito Santo, você nem vem mais, porque você veio algumas vezes e não recebeu. Eu não sei, mas eu queria que viesse aqui na frente agora. Você que diz assim: bispo,
Eu estou como Pedro, eu estou envergonhado diante de Deus, porque eu falhei, eu errei, eu agi como não deveria ter agido, eu neguei, eu traí, eu menti, eu não estou bem. Vem aqui, tem perdão para você. Ele não abriu mão de Pedro, não vai abrir mão de você. Você que diz assim: bispo, eu não tenho Espírito Santo, eu não fui batizado, mas eu quero, eu me preparei para isso, eu vivi esses dias pensando nisso, eu abri mão de informações, eu me desliguei de tudo, eu mergulhei de cabeça, eu quero o Espírito Santo. Sai do seu lugar e vem aqui diante do altar. Chegando aqui, feche os seus olhos, eleve os pensamentos a Deus. Tão frágil, tão pequeno, Pecador, em meio aos meus erros me perdi. Em meio aos meus erros me perdi. Num vale de ossos secos caminhei. Num vale de ossos secos caminhei. Cego e sem forças para seguir. Cego e sem forças para seguir. Achando que fazia o melhor. Achando que fazia o melhor. Com o coração vazio a vagar. Com coração vazio a vagar. Na verdade nunca me deixaste só. Na verdade nunca me deixaste só. Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa por não te amar. Pede a Ele, apaga os meus erros. Apaga os meus erros. Faz do meu passado pó. Faz do meu passado pó. Enterra com meus medos. Enterra com os meus medos. E me sela com dom maior. E me sela com dom maior. Revela os teus mistérios. Revela os teus mistérios. Me envolve em teu altar. Envolve em teu altar. Quero te falar bem perto. Quero te falar bem perto. Jesus, para sempre. Jesus, para sempre vou te amar. Apaga os meus erros. Apaga os meus erros. Faz do meu passado pó. Faz o meu passado pó. Enterra com meus medos. Enterra com os meus medos. E me sela com dom maior. Sela com dom maior. Revela os teus mistérios. Revela os teus mistérios. Me envolve em teu altar. Envolve em teu altar. Quero te falar bem perto. Quero te falar bem perto. Jesus, para sempre. Jesus, para sempre vou te amar. Com seus olhos fechados e o seu coração bem aberto, você vai se examinar. Para muitas pessoas, passou a Semana Santa, elas voltam à vida normal. Mas para quem é de Deus, todo dia é santo. Todo dia ele tem que ser lembrado, agradado, honrado. A palavra dele não vem para te destruir, vem para corrigir, ensinar. E os humildes, os interessados,
se curvam, obedece, reconhece. Não importa o erro que você cometeu. Pedro negou. Pedro disse que não ia negar e negou. Pedro disse que estava pronto para tudo e não estava pronto para nada. Pedro se decepcionou com ele mesmo. Talvez você esteja se sentindo assim, com vergonha de Jesus, preocupado. Mas ele amou tanto a Pedro e não perdeu Pedro, e restaurou Pedro, e levantou Pedro, e perdoou Pedro. E ele faz o mesmo com você aqui agora. Não importa quantas vezes você negou, falhou, ele te perdoa se você se arrepende. Se você agarra essa chance que ele está te dando, que pode ser sua última. Ele entregou a igreja na mão de Pedro. Pedro que achava que nem discípulo poderia ser mais. Minha amiga, meu amigo, Ele é justo. Ele faz a justiça espiritual quando a entrega é verdadeira. Se a sua crença envolve entrega, envolve verdade, envolve sinceridade, então Ele vem ao seu encontro agora e apaga seus erros e faz do seu passado pó. Esquece, acabou, ficou para trás. Seja perdoado, seja lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Agora entenda, Ele está vivo. E se você quiser ser dele, viver para Ele, ter a vida dele em você, busque, minha amiga, meu amigo, como se hoje fosse o seu último dia nesse mundo. Como você buscaria, se você soubesse que ia morrer hoje, se você soubesse que ele ia voltar nessa noite, como você buscaria? Esqueça dos seus problemas. Maria, as mulheres estavam tão preocupadas como iam remover a pedra que era pesada. Quando chegou lá, ele já tinha removido. Que Ele remova suas ansiedades, suas preocupações, seu desespero, suas inquietações. Mas que agora você esteja aqui, de corpo, alma e espírito, voltado 100% com verdade para esse Deus tão poderoso que te ama tanto, que revela a vontade dEle para você, que muda você por dentro, que te transforma numa nova criatura, que vai ser testemunha dEle, que vai mostrar Ele para tudo e para todos. Referencial. Minha amiga, meu amigo, seja transformado pelo Espírito Santo, seja mudado agora no novo homem, numa nova mulher. Fale com Deus, Ele está te ouvindo. Eu não posso entregar a sua vida por você, eu só posso te ensinar o caminho, a verdade, a vida que está nele. Imagine ele restaurando Pedro e perguntando: Pedro, tu me amas? Pedro disse que ele sabia. Jesus perguntou 3 vezes e Pedro disse: tu sabes.
porque eu pensei que sabia tudo e não sabia nada. Eu pensei que estava pronto e não estava. Eu pensei que estava bem e estava mal. Eu me decepcionei comigo mesmo. O Senhor sabe. Ele te conhece melhor do que você. Não tente impressioná-lo. Pense no que você está falando. Pense. Você está diante daquele que te conhece muito bem. Mais do que tua mulher, mais do que o teu marido. Mais do que a pessoa que está do seu lado vendo você orar. Ele te conhece lá dentro, a sua essência. E se hoje você está sendo sincero, como de repente você nunca foi, depois de tanto tempo na igreja, você não saía da estaca zero espiritualmente falando. E Deus querendo te dar alimentos mais sólidos, e você não tinha ouvido para ouvi-lo. Você não pensava nos planos dele, só nos seus. Você vinha aqui como se um funcionário fosse na empresa bater cartão. Fui na igreja hoje. E sua comunhão, e seu relacionamento, e sua vida com Deus, conversa com Ele. Conversa. Ele está te ouvindo. Ele tem um refrigério para a tua alma agora. Ele tem, minha amiga, meu amigo, a presença dele para te honrar. Pedro pensou que estava tudo perdido, não tinha nada perdido. Deus ainda queria usar, e usar muito a Pedro, e quer te usar muito ainda. E esse amor foi mais forte do que todos os erros de Pedro. Minha amiga, meu amigo, se quiser continuar orando, continue. Mas se quiser cantar, você vai cantar. Nunca vi, nem haverá. Você tem valor para Deus. Saber que Ele nunca abriu mão de você. Agrade a Ele a partir de hoje. Ele transforma seu ser. Ele muda o que ainda não tinha sido mudado. Ele molda o que precisa ser moldado. Você está na presença dele agora, minha amiga, meu amigo. Na presença dele tudo muda. Ele confirma, Ele fala com você. Ele fala lá dentro o que Ele quer falar só com você. Tem coisas que Ele fala pela minha boca com todos, mas tem coisas que Ele fala só para você. Deixa a presença dele te envolver. Tenha a sua experiência com ele. Tenha paz. Ele está aqui. E você vai cantar dizendo: eu sei que estás aqui.
bem perto, bem juntinho de mim.